No final do ano passado, circulou na internet um vídeo onde dois torcedores do Fluminense, de maneira impiedosa, grotesca e totalmente sem caráter, aterrorizaram dois torcedores do Internacional. O jornalista Juca Kfouri não se conteve e logo disse que esses dois torcedores, tá? Ele não se espantaria se esses dois torcedores fossem pessoas que saíssem por aí gritando o nome de Bolsonaro. Pois eu vou votar em Bolsonaro em 2018. E eu fiquei indignado com esse posicionamento dele. Pois eu vou falar aqui para vocês um pouco da história de Juca Kfouri. Juca Kfouri entrou para o movimento esquerdista sob influência de um primo dele chamado João Carlos Kfouri Quartim de Moraes. Este primo dele, Quartim de Moraes, foi acusado e condenado por ser mandante do assassinato do capitão Chandler durante o período militar. O capitão Chandler, que fazia palestras no grupo Mackenzie, tá certo? Sob direita. Foi morto na frente da mulher e do filho. Então, essa começa a influência de Juca Kfouri. Esse foi o primo dele que influenciou a entrar no movimento esquerdista, no movimento revolucionário. Outra coisa, eu quero que vocês prestem atenção no vídeo que eu vou botar aqui na descrição, sobre o carinho, e esse comentário que eu acabei de falar também está no vídeo, sobre o modo carinhoso como ele trata Carlos Marighella, tá certo? E para quem ele dirigia lá o carro para a Eliane, Joaquim Câmara Toledo, a quem ele se refere como Joaquinzão. Veja bem, Carlos Marighella, para quem não conhece, foi o inimigo número 1 da ditadura, exatamente por ser um homem muito perigoso. Escreveu um manual de guerrilha, tá certo? Que, entre outras coisas, eu vou só fazer uma síntese, ele pregava coisas como assalto, tá certo? Assalto a banco como modelo popular, batidas, ocupações, emboscada, tática de rua, greves e interrupções de trabalho, deserções, desvios, confiscos, expropriações de armas e munições de explosivos, libertação de prisioneiros, execuções, sequestros, sabotagem, terrorismo, propaganda armada e guerra de nervos. Guerra de nervos, uma tortura, não é? Então, eu peço que vocês analisem o seguinte. Imaginem se o Exército Nacional naquela época, tá certo? Estivesse na mão de um homem deste. O que seria do nosso país? Eu quero que vocês parem para pensar. Então, esse foi um pequeno trecho que eu disse do manual de guerrilha de um homem que tinha um perfil maoísta, um perfil stalinista, tá certo? E a quem Juca Kfouri morre de amores, a quem Juca Kfouri idolatra, né? Tudo por causa da causa, a causa de você deixar todo mundo numa miséria desgraçada de um sistema que não deu certo em lugar nenhum do mundo, tá certo? E agora, você pega dois cafajestes, desse daí dos torcedores do Fluminense, dois ordinários, e o camarada vem querer intitular a quem vai votar em Jair Bolsonaro. Então eu pergunto, qual a moral, Juca Kfouri, que você tem para falar de Jair Bolsonaro, sendo que o seu passado também está manchado? Sendo que o seu passado, né, como eu vou mostrar numa entrevista que eu coloquei, que eu vou botar aqui na descrição, tá ok? Onde ele fala num programa chamado... Um minuto aqui. Num programa diferente, onde ele coloca exatamente tudo isso que eu estou falando. Agora, notem o seguinte, o que mais me espanta é a naturalidade com que essas coisas são ditas e ninguém questiona nada. Você está falando com pessoas que estavam dispostas a tomar o país à força. E não me venham com essa história de democracia. Isso é uma mentira já desmentida, inclusive pelos próprios guerrilheiros que participavam naquela época. Isso está na internet. Isso está em todo lugar. Aí para que todo mundo vê. Não existia negócio de democracia coisíssima nenhuma. O que existia era uma luta para tentar o poder e colocar, implantar aqui no Brasil a ditadura do proletariado. Ou eu estou mentindo? Ou eu estou mentindo? Ora, minha gente, vocês precisam tomar um pouco de tenência naquilo que se fala, naquilo que se diz. Uma coisa dessas não pode continuar a acontecer. Então se fala o que se quer de um único candidato que nós temos nos últimos 30 anos aí de direita que surge, se tem um posicionamento dessa natureza por parte da população e somos discriminados aí como se fôssemos
bandoleiros, bandidos e selvagens, sendo que a verdade é outra. Olhem as ditaduras vermelhas, olhem as ditaduras comunistas, olhem as ditaduras de Fidel Castro, que você, Juca Kfouri, tanto elogia, o chama de comandante, né? O pessoal vai ver o vídeo aqui, vai ver o que você fala, né? Até para o time dele contra Cuba não se podia torcer, na época eu via, vai torcer contra o time do comandante. Não, deixa ele lá fazendo a revolução dele. Deixa ele matando bastante gente lá em Cuba, não é? Ou Stalin, ou Mao Tse Tung, 60 milhões de mortos, Stalin 40 milhões de mortos, Pol Pot, Khmer Vermelho, 1/3 da população dizimada. Como que vocês podem falar isso com tamanha cara de pau? Com tamanha falta de vergonha? Eu sugiro a vocês que reflitam naquilo que digam, tá certo? Porque as coisas não são assim. A intolerância está por parte de vocês, não do lado da direita. Deu para entender isso que eu estou falando? Eu espero que sim. Ok? O meu canal está aberto para possíveis comentários, quaisquer que sejam, críticas e sugestões, sempre está aberto. E eu espero que esse vídeo chegue até você para que você possa me dar uma resposta plausível. Estamos em lados diferentes, em posições políticas, ok? Mas eu também não posso admitir, diante de tudo aquilo que eu acabei de relatar, que você faça uma acusação equivocada a respeito desse cenário do que aconteceu lá com os torcedores do Fluminense, ok? Pessoal, para aqueles que gostaram do vídeo, deixem seu like, procure se inscrever no meu canal e eu estarei aí sempre junto com vocês, tá certo? Um grande abraço a todos e muito obrigado.